Olá, turma! Bem-vindos de volta, aqui é a professora Marina, e hoje nós vamos então dar continuidade aos estudos de TR de coluna vertebral, iniciando os protocolos básicos de coluna torácica. Bem, vamos falar um pouquinho sobre a coluna torácica. Então, é a região mais longa da coluna e a mais complexa. Ela se conecta à coluna cervical acima e à coluna lombar abaixo. A coluna torácica ela vai se iniciar na base do pescoço e se estende até o abdômen. É a única região conectada à caixa torácica. A coluna torácica ela tem 12 vértebras empilhadas umas sobre as outras, chamadas de T1 até T12, ou seja, gravem, o T é de torácica. Essas vértebras elas formam uma base que suporta as estruturas do pescoço, da caixa torácica, os tecidos moles, as articulações, os vasos sanguíneos e os nervos. Suas principais funções são proteger a medula espinhal, lembrando que a medula espinhal é o feixe crítico que recebe e envia sinais elétricos para todo o corpo. Seu comprimento vai desde a base do cérebro, ultrapassa o canal vertebral, ósseo da coluna cervical, da coluna torácica, antes de se ramificar em feixes de nervos um pouco menores na coluna lombar. Outra função essencial é que a coluna torácica ela vai ancorar a caixa torácica. A caixa torácica é sustentada pela coluna torácica nas costas e forma uma estrutura óssea, ou seja, um calabouço ósseo para secar e proteger órgãos vitais, como o coração e os pulmões. Enquanto a coluna cervical e a coluna lombar possuem maior mobilidade, a coluna torácica promove maior estabilidade devido à região da caixa torácica. Falando um pouquinho sobre a mobilidade, a coluna torácica ela possui menor mobilidade que as colunas cervical e lombar. Porém, as amplitudes de movimento elas podem variar consideravelmente em diferentes níveis de vértebras torácicas. A maioria dos níveis da coluna torácica possui movimentos limitados para frente, para trás e de flexão lateral, com maior capacidade de realizar movimentos de rotação axial no mesmo eixo. No entanto, mesmo que possua menor mobilidade, é ela que vai ancorar a caixa torácica, como vocês estão vendo nesse GIF, e permite que o movimento de respiração aconteça, juntamente com a ação de outras estruturas, como o músculo diafragma. Como podemos visualizar aqui no GIF novamente, vai demonstrar essa movimentação da caixa torácica, das costelas, o diafragma, do externo, e a estabilidade que é permitida pela coluna torácica. Então, no movimento, vocês visualizam que a caixa torácica ela se expande, há uma movimentação do externo, a partir da musculatura do diafragma, porém, a coluna torácica ela se mantém totalmente estável para que esse movimento aconteça. Bem, então por que a gente realiza radiografias de coluna torácica? A gente vai realizar para visualizar, então, lesões. As lesões de coluna torácica, elas são causadas muitas vezes por má postura, que acarretam em dores musculares, principalmente nas costas e nos ombros. No entanto, muitas disfunções articulares podem acontecer causadas por degeneração de discos intervertebrais, fraturas, compressões e até deslocamentos. A primeira incidência que nós vamos estudar é a incidência antero-posterior de coluna torácica. Então, antes da gente continuar a visualizar sobre os protocolos, tudo corretamente, dá uma pausa no vídeo agora e tenta então anotar as observações que vocês visualizam no posicionamento do paciente. Como que ele está? Como está o posicionamento da parte? E a colimação? Vou dar um minutinho para vocês pausarem e fazerem, tá? Então, vamos lá? Então, vamos dar uma olhada agora nas radiografias. Observe, então, aqui na radiografia do lado esquerdo, que nós conseguimos visualizar. Então, a coluna torácica, ela inicia-se na vértebra T1 e ela termina na vértebra T12. O que é interessante, o que vocês
podem visualizar. Como que eu sei que a gente conseguiu incluir a vértebra T1 até a vértebra T12? Observem, então, os pares de costela. E cadê o primeiro par de costela? Se vocês observarem, olha ele aqui, ó. O primeiro parzinho. Então, se vocês encontrarem o primeiro par na radiografia, obviamente a gente encontra então a vértebra relacionada à caixa torácica, que é a vértebra T1. Acima dela, vocês conseguem visualizar que tem uma vértebra, que é a nossa C7, a vértebra proeminente, porém ela não tem conexão com nenhuma costela. Portanto, se ela não tem conexão com nenhuma costela, ela não faz parte da caixa torácica, faz parte da coluna cervical, ok? Então, posicionamento da paciente em decúbito dorsal. Normalmente nós realizamos em decúbito dorsal, por ser um posicionamento mais confortável para o paciente, porém esse posicionamento pode ser realizado em ortostática, em posição ortostática, dependendo da solicitação médica. O médico pode solicitar em ortostático, por exemplo, caso ele queira verificar a compressão gerada nos discos intervertebrais e nas vértebras a partir do próprio peso do paciente, ou visualização de escoliose, por exemplo. Para essa incidência, nós vamos utilizar o tamanho de receptor de imagem 30 por 40 na longitudinal com a grade Potterbook. Utilização de um protetor de gônadas é interessante, desde que você não coloque o protetor na região de coluna torácica. O posicionamento, então, como eu falei no slide anterior, geralmente nós realizamos com o paciente decúbito dorsal, os braços estendidos ao lado do corpo, e se for mais confortável para o paciente, ele pode até flexionar as pernas para que ele fique com um apoio, fique com a coluna um pouco mais estável. Porém, eu posso realizar esse posicionamento, essa incidência em posição ortostáticas para alguns estudos específicos, como escoliose. Posicionamento da parte. Tenho que alinhar um plano médio sagital com a linha central da mesa. Então, realmente centralizar o eixo da coluna com a LCM. O raio central ele é perpendicular vertical, entrando na sétima vértebra torácica T7. Como que eu sei localizar a vértebra T7? Então, primeiro vocês precisam achar a incisura jugular e geralmente fica localizada a uns 10 centímetros abaixo da incisura jugular. E a DFF é de 100 centímetros ou 1 metro. Atenção a algumas particularidades dessa incidência. Eu preciso realizá-la em apneia após expiração. E por que a gente precisa fazer em apneia depois dessa expiração profunda? Então, ou seja, o paciente retira todo o ar dos pulmões, para justamente melhorar o contraste entre os corpos vertebrais, já que o ar ele acaba sobrepondo essas estruturas, ok? Então, nessa imagem, a gente consegue visualizar, nessa radiografia, que realmente o paciente conseguiu eliminar bastante o ar de dentro dos seus pulmões, e assim eu consigo visualizar bem bonitinho, com ótimo contraste, com ótima qualidade, os corpos vertebrais. Eu preciso localizar a C7 para a colocação da margem superior do filme. Eu tenho que colocar meio centímetro acima de C7 para incluir a transição cérvico-torácica. Lembra que sempre que a gente realiza uma estrutura, eu preciso pegar pelo menos 1/3 da estrutura adjacente. Nesse caso, se eu estou fazendo a coluna torácica, eu preciso pegar um pouquinho da coluna cervical e um pouquinho da coluna lombar. Como que eu faço para não perder as estruturas T1 até T12? Localizo a C7, já que ela é proeminente. Vou conseguir visualizá-la no meu paciente, tanto em decúbito dorsal ou na posição ortostática, e eu coloco então a margem superior do filme nessa região. Se você não quiser, coloca um pouquinho mais acima, então 1 a 2 centímetros, para você conseguir incluir até a transição cérvico-torácica. Atenção com a colimação. Então, você não vai deixar uma colimação totalmente aberta para você pegar totalmente o tórax do seu paciente. Nós não estamos fazendo tórax, estamos fazendo coluna torácica. Então, é extremamente importante colimar a região da coluna torácica.
igual foi visualizado no primeiro slide no posicionamento do paciente. A segunda incidência básica que nós vamos estudar é a incidência perfil lateral de coluna torácica. Então, novamente, peço para que vocês pausem o vídeo antes da gente continuar os estudos, para que vocês possam anotar as suas observações. Como está o posicionamento do paciente, o posicionamento da parte, é possível visualizar a colimação está correta, onde está entrando o raio central, ok? Então, vamos dar continuidade ao estudo? Então, vamos lá. O paciente, para a realização desse perfil, ele deve estar, então, em decúbito lateral. Tanto faz decúbito lateral direito ou decúbito lateral esquerdo. Você que vai escolher o melhor posicionamento para ele. É interessante sempre realizar em decúbito lateral esquerdo devido ao coração. Porém, neste caso, como eu não quero visualizar o coração, não é de grande importância a visualização dessas estruturas dentro da caixa torácica, não tem tanto problema realizar do lado direito ou do lado esquerdo, porque o que eu quero visualizar nessas imagens são os corpos vertebrais e os processos espinhosos das minhas vértebras, tá? Desde T1 até T12. O que nós conseguimos visualizar? Geralmente nessa radiografia, a região de T1 ela fica muito radiopaca, porque ali há muitas estruturas, ok? Então, pode ser que a vértebra T1 não apareça nessas imagens no perfil. Então, é interessante que na radiografia AP, na incidência AP, que você pegue desde T1, da transição cervicotorácica, até T12, se for possível. E na do perfil, a gente consegue visualizar que a vértebra T12 é extremamente evidenciada, tá? Então, como que a gente pode realizar esse posicionamento do paciente? Ele já estava em AP, ok? Porque é sempre a primeira incidência que a gente vai realizar para a coluna torácica, e simplesmente você pede para o paciente virar de lado, ok? E aí você vai escolher se vai ser um decúbito lateral esquerdo ou um decúbito lateral direito. O que mais que a gente pode observar nessa imagem? Todo mundo tem aquela curvatura evidenciada na região da cintura. Então, para que você não tenha essa curvatura retirando o alinhamento da coluna, nós podemos utilizar uma estrutura radiotransparente. Nesse caso, está sendo utilizada uma espuma, mas pode-se utilizar isopor também, para que você retire aquela curvatura e que a coluna fique totalmente reta, ok? Não tenha, então, uma curvatura errônea desse eixo da coluna. Então, para o protocolo da incidência perfil de coluna torácica, nós também vamos utilizar o filme 30x40 na longitudinal com a grade Potterbook. Novamente, o protetor de gônadas é ótimo se você existir na sua clínica, utilize no hospital, sendo que você não cubra, você não sobreponha a coluna torácica. O posicionamento do paciente é em decúbito lateral, direito ou esquerdo, com os braços flexionados e elevados acima da cabeça. Você pode apoiar as mãos abaixo da cabeça, de modo que não vai sobrepor a coluna. Então, o posicionamento fica muito parecido como se a gente fosse dormir, colocando as mãos espalmadas debaixo da cabeça. Manter as pernas flexionadas para um menor equilíbrio. Você não vai fazer o paciente ficar totalmente esticado na sua mesa, porque aí não vai ser possível do paciente manter um equilíbrio. Então, o posicionamento do paciente, se vocês gravarem, que se parece a posição que a gente dorme de lado, bem fácil. O posicionamento da parte. Agora, nós precisamos alinhar o eixo longitudinal da coluna vertebral com a LCM. Se vocês alinharem a linha médio coronal com a sua LCM, você não vai estar centralizando o eixo longitudinal da coluna vertebral, ok? Então, o raio central ele é perpendicular vertical, entrando na sétima vértebra torácica, que é a T7. Novamente, como que eu faço para achar a vértebra torácica T7?
eu vou encontrar a incisura jugular e coloco 10 centímetros abaixo, ok? E a minha DFF agora, neste caso, é de 110 a 120 centímetros devido a um aumento da DOF. Lembra? Distância objeto-filme? Então, há sim uma distância da coluna para o seu filme. Portanto, é interessante que você distancie um pouco a sua ampola do seu filme, para que você evite, então, uma magnificação. Atenção também para este posicionamento, que deve ser realizado em apneia pós-expiração, para que você não tenha sobreposição do ar nos corpos vertebrais. Observem que no posicionamento em perfil, então nessa incidência em perfil de coluna torácica, eu consigo visualizar muito o meu pulmão. Então, o meu pulmão, se eu não realizar a pós-expiração, o ar com certeza vai sobrepor e eu não vou conseguir ter um ótimo contraste para visualizar os corpos vertebrais. Eu tenho que manter a coluna vertebral a mais alinhada possível. Portanto, pode-se utilizar um suporte a radiotransparente sobre a região lombar se necessário, para que ele não fique com aquela curvatura errônea. E, novamente, colimar a região da coluna torácica. Não é tórax, então você não precisa abrir aquela colimação gigante. Você pode diminuí-la, tá? E focalizar só na coluna torácica. Este slide eu trouxe para vocês visualizarem, então, como ficaria uma incidência AP e perfil. Então, no AP de coluna torácica, nós conseguimos visualizar desde lá de cima, desde a transição cérvico-torácica. Vou deixar aqui apontadinho para vocês, ok? Então, desde a transição cérvico-torácica até T12. A gente consegue observar o quê? Que nesse caso ficou muito radiopaco a região dos corpos vertebrais, cada vez mais que as vértebras foram distanciando da base do crânio. Por quê? Provavelmente a gente consegue visualizar também que esse pulmão ele está muito radiolúcido, ou seja, tinha muito ar ainda nesse pulmão. Então o paciente ele não realizou provavelmente esse posicionamento em expiração total. Então é legal, sempre que você for começar esse posicionamento, você conversar com o paciente e explicar para ele que ele precisa realmente tentar tirar todo o ar que ele consegue dos pulmões e segurar, ok? E aqui na minha lateral, a mesma coisa, porém ao contrário, eu não consigo visualizar muito a região de T1, já que ali há outras estruturas que se sobrepõem, então a imagem fica muito radiopaca, porém eu consigo visualizar as outras vértebras até T12, e olha como ficou muito boa essa radiografia em perfil de coluna torácica, porque o paciente conseguiu eliminar bastante o ar presente nos pulmões e deu esse contraste, essa qualidade de imagem para a visualização dos corpos vertebrais. Paciente, novamente, aqui nessa imagem do lado direito, posicionado em decúbito lateral, neste caso, decúbito lateral esquerdo, e com um apoio, é isso que eu queria mostrar para vocês. Este apoio é um apoio de isopor localizado na região de coluna lombar, para que ele não tenha, então, aquela curvatura errônea, ok? Para vocês não esquecerem quais são os pontos anatômicos importantes que a gente pode utilizar para nos dar algum guia de posicionamento para a coluna torácica. Então, o primeiro delas é a incisura jugular. Cisura jugular, ela fica localizada no manúbrio do externo. Então, localizem o manúbrio e a incisura jugular é acima. Então, a região de fúrcula, vocês podem escutar também. Então, para você não perder a sua vértebra T1, coloque uns 2 centímetros acima da fúrcula ou da incisura jugular, ou acima da C7, tá bom? Então, já que é o próximo ponto anatômico, eu já acabei de falar, é a nossa C7 também. Lembrando, se você pega a C7, você está pegando 1/3 da estrutura adjacente da coluna torácica. Então, automaticamente, você não perde a vértebra T1 na sua radiografia, no seu posicionamento.
Muito obrigada novamente por essa aula. Qualquer dúvida pode entrar em contato comigo pelo e-mail ou pelo WhatsApp.